Quando você contempla um pôr do sol magnífico, ou sente a imensidão de uma paisagem natural, existe um instante de silêncio interno que se impõe. É como se algo dentro de você, algo muito antigo e essencial, fosse tocado, liberando-o momentaneamente do fluxo contínuo de pensamentos. Esse instante de intensa vivacidade não vem do que é observado, mas da pausa que a beleza impõe ao pensar. De repente, você está livre da tagarelice mental que normalmente preenche todos os espaços do ser. Há uma antiga história zen que ilustra essa experiência de uma forma poderosa. Um professor universitário cheio de conhecimento e teorias sobre espiritualidade visita um mestre zen. O mestre o convida a sentar e começa a servir chá. E ele continua a servir mesmo quando a xícara transborda, até que o visitante protesta, dizendo que o chá já está derramando. E o mestre então responde: assim como essa xícara de chá, você está cheio das suas próprias opiniões, crenças e ideias. Como eu posso te ensinar zen se você não esvaziar primeiro a sua xícara? E sabe o que é mais interessante? Você pode estar pensando isso exatamente agora. Você pode estar pensando: ah, essa é velha, eu já conheço. Não é verdade? Será que a sua xícara não está cheia? Bom, essa história não fala apenas do conhecimento teórico. Ela aponta para o excesso de conteúdo mental que carregamos. Opiniões, memórias, julgamentos, identidades. A nossa xícara está cheia não de chá, mas de pensamentos, muitos dos quais repetitivos, inúteis e inconscientes. E é por isso que não conseguimos perceber a verdade que está sempre aqui, esperando pela nossa atenção. A xícara precisa ser esvaziada. Mas como fazer isso, se a mente não para de pensar? A maioria das pessoas acredita que pensa, mas na realidade elas são pensadas pelo pensamento. Existe uma enorme diferença entre estar consciente de um pensamento e de ser tomado por ele. Quando não há espaço entre você e o conteúdo da mente, cada pensamento que surge parece verdadeiro, urgente, algo absoluto. Você se identifica com ele. Ele se torna quem você é. E assim você vive dentro de uma bolha mental. Uma realidade construída pela mente, mas que parece mais real do que a própria vida. O que a maioria das pessoas não percebe é que há uma voz constante falando em suas cabeças. E mais, elas não sabem que essa voz não são elas. Elas estão tão confundidas com a corrente de pensamentos que não existe uma separação. E sem essa separação, não há consciência. Há apenas a reação. Essa é a prisão da personalidade. Você age, você sente e julga a partir de padrões mentais, condicionados por sua cultura, pela sua educação, pela sua história, pelos seus medos. A mente pensa e você obedece. Mas algo acontece no início do despertar espiritual. Surge o reconhecimento da voz.
De repente, você percebe, há um pensamento na minha mente. E esse simples reconhecimento já é um passo gigantesco. Porque o reconhecimento não é um pensamento. O reconhecimento é a consciência. É o espaço silencioso onde o pensamento aparece. Esse espaço é você, em sua essência. É a sua presença. É o início da liberdade. A tradição budista fala muito sobre o conceito de vazio. Mas essa palavra, traduzida literalmente, pode soar negativa, como se algo estivesse faltando. Talvez amplitude seja um termo melhor. Essa amplitude é a dimensão mais profunda da consciência. Ela está presente em todos nós, mas ela é frequentemente obscurecida pela desordem mental. Nós vivemos presos na superfície da mente enquanto uma vastidão silenciosa e serena permanece esquecida. Como o céu coberto por nuvens densas. Momentos espontâneos de contato com essa dimensão acontecem mais frequente do que imaginamos. Ao olhar o mar, ao contemplar o céu, ao encontrar o olhar puro de um bebê, há instantes em que algo se abre, uma sensação de paz e plenitude se instala. Você não está mais pensando, não está mais planejando, não está analisando qual vai ser a sua próxima jogada no jogo da vida. Você está apenas sendo. E isso, mesmo que dure alguns segundos, é uma amostra do que está disponível o tempo todo. Esses vislumbres de presença são o suficientes para muitas pessoas para manter viva a centelha da esperança. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de espiritualidade experienciam isso sem saber nomear. E isso basta. Porque algo dentro de nós reconhece esse espaço, ainda que inconscientemente. A jornada do despertar espiritual não é adicionar algo a você, mas remover o véu de você, esvaziar-se daquilo que não é essencial, para que a amplitude da consciência, que sempre esteve aí, finalmente possa brilhar. Existe um papel sutil, mas importante, que o desejo pode desempenhar no processo do despertar. Ele pode ser um sinal, um convite, uma indicação de onde a energia da vida deseja se mover. Mas ele não deve ser o guia principal. Quando deixamos que o desejo conduza a cada passo, nós caímos na armadilha do ego. O desejo pode ser como o sino de uma igreja distante, chamando a sua atenção para algo. Mas o caminho até lá exige discernimento. Nem todo desejo precisa ser seguido. Alguns devem apenas ser ouvidos e soltos, outros acolhidos e expressos. E a sabedoria está em saber a diferença. E para isso, é necessário o silêncio interior. Sem o silêncio, tudo parece urgente. Tudo parece importante. A mente grita, eu preciso disso agora.
Mas quando há a presença, você percebe que pode observar o desejo sem se tornar um refém dele. Você pode escutar sem obedecer. E você pode sentir sem se perder. Isso é maturidade espiritual. Não a negação do desejo, mas o alinhamento com a verdade do ser. Quando você se torna consciente desse processo, o desejo deixa de ser um tirano e se transforma em um mensageiro. Ele aponta para as áreas da sua vida onde talvez algo precise florescer. Mas você não é mais arrastado. Você escolhe. Você age com clareza. E essa clareza nasce da quietude, não da pressa. Então, a vida se torna mais leve. Não porque tudo o que você quer se realiza, mas porque você já não precisa que isso aconteça para você estar em paz. A paz está antes do desejo e nunca durante o desejo. E mesmo se ele não se cumprir, ela é o espaço em que tudo acontece sem exigir que nada seja diferente do que é. Há prazer no desejo, isso é algo inegável a todos nós. A antecipação, o movimento em direção ao que se quer, a conquista, tudo isso pode trazer momentos de euforia, de excitação, mas o que raramente percebemos é que esse prazer está sempre misturado com ansiedade. Há um medo sutil de que aquilo não aconteça. E se acontecer, de que não vai durar. O prazer é sempre momentâneo. Ele depende de condições externas e por isso ele é algo instável. Já a paz do ser não depende de nada. Ela não é excitante, ela não grita. Mas quando você a experimenta, você percebe que é 1000 vezes mais profunda do que qualquer prazer temporário. Ela é tranquila, mas não é entediante. Ela é silenciosa, mas também é viva. Isso não significa que você não possa desfrutar das coisas boas da vida. Muito pelo contrário. Quando você está presente, você pode saborear um alimento, uma paisagem, uma conversa, sem querer possuí-los, sem o apego. O prazer é então vivido com plenitude, mas não com dependência. Você aprecia e depois solta. Essa é a grande liberdade. Está aberto à beleza do mundo sem se agarrar a ela. É assim que o desejo se purifica. Não é que ele desaparece, mas ele perde o peso. Você já não precisa que ele seja satisfeito para se sentir completo. E por isso mesmo, quando se realiza, o prazer é mais intenso, porque não tem o medo misturado ali. No fim, o que buscamos através de cada desejo é um retorno à paz. E essa paz está disponível agora, não no futuro. Ela é encontrada no espaço silencioso entre um pensamento e outro, entre um desejo e o outro. É nesse espaço que o ser respira, e é nesse respirar que você se reconhece. É possível desejar algo sem sofrer? Essa pergunta surge naturalmente quando nos tornamos conscientes de como o desejo costuma vir acompanhado de ansiedade, de medo, de frustração em muitas vezes. A mente acredita que, para alcançar algo, é preciso se tensionar, se preocupar, se agarrar à ideia. Mas o desejo pode ser vivido de uma outra forma, como um movimento suave, como uma intenção sem apego,
Quando você deseja algo e ao mesmo tempo permanece presente, você não transforma esse desejo em sofrimento. Você age sim, você se movimenta na direção de algo, mas o seu bem-estar não depende do resultado. A alegria já está presente no momento em que você caminha, e não apenas no destino. Isso é querer sem se perder. Isso é uma arte, e como toda arte, ela exige prática, exige atenção e, acima de tudo, exige silêncio interior. E é no silêncio que você percebe se o desejo está nascendo da carência ou da plenitude. Quando há um senso de urgência, uma contração, uma inquietude, é o ego. E quando há calma, fluidez e leveza, é a presença que está criando. Querer sem sofrer significa desejar com espaço, com abertura, com a consciência de que tudo está em fluxo e nada precisa acontecer exatamente como a mente imagina. Há um querer, mas não há rigidez. Há movimento, mas não há compulsão. Há um propósito, mas não há um desespero. E nesse estado, a vida flui como uma inteligência própria. Esse é o desejo transformado pela consciência. Ele não te domina, ele te serve. Ele não te limita, ele te expande. E mesmo que o objeto do desejo nunca chegue, a paz continua. Porque no fundo, o que você encontrou não foi um resultado, foi você mesmo. É curioso observar como tudo aquilo que o ego busca de forma desesperada, a paz, o amor, a segurança, o reconhecimento, já está tudo presente no ser. Mas por não reconhecer a sua própria essência, o ego projeta esses estados em formas externas. Ele acredita que será amado quando for admirado, que terá paz quando tiver tudo sob controle, que será feliz quando for bem-sucedido. E essa é a grande ilusão. Buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. A mente constrói imagens, constrói planos e narrativas para alcançar aquilo que, na verdade, não está do lado de fora. Por isso mesmo, quando se consegue algo, a sensação de completude é passageira. Em pouco tempo, o vazio retorna e um novo desejo ocupa o seu lugar. Quando você começa a perceber esse padrão, algo se descola, algo se rompe. Você vê com clareza que o problema não está nos objetos do desejo, mas na expectativa que se coloca neles. O mundo não pode sustentar o peso da sua salvação. E o momento em que isso é compreendido profundamente marca o início da libertação. O ser já é pleno. Ele não precisa de nada para se sentir completo. Quando você toca esse espaço, mesmo que seja brevemente, tudo muda. Os desejos vão continuar a surgir, mas eles já não carregam o mesmo poder. Você pode querer algo, mas não precisa. Você pode gostar, mas não se apega. Você pode sonhar, mas não se perde. É nesse estado que a vida se torna mais verdadeira. Você não vive mais a partir da falta. Você vive a partir da presença. Você vive a partir da presença. Os movimentos continuam, mas agora eles
são danças da consciência e não as investidas do ego. E nesse novo ritmo há mais alegria, mais leveza e, paradoxalmente, mais realização. À medida que você se aprofunda na presença, algo começa a acontecer de forma natural. Os seus desejos vão se dissolvendo. Não porque eles foram reprimidos ou negados, mas porque eles perderam a importância. O agora se torna tão pleno, tão vivo, que você não sente mais que falta algo. Não há mais um impulso por alcançar, por conquistar, aquele impulso por mudar. É claro que a mente ainda pode trazer ideias, pode trazer planos, isso faz parte do jogo da forma. Mas agora, tudo isso flutua dentro de um campo silencioso de aceitação. O agora deixa de ser um trampolim para o futuro e se torna um lugar de descanso. Você não corre mais em direção a nada e, paradoxalmente, as coisas vêm até você com mais facilidade. A dissolução do desejo não é uma perda, é uma libertação. Você deixa de viver em função de um dia, quando você fizer tal coisa, e você passa a viver plenamente aqui. A quietude do ser não elimina a ação, ela a purifica. Você continua a participar da vida, mas agora a partir de um estado de presença e não de um estado de compulsão. E o que surge desse estado é sempre muito mais harmonioso. As relações se tornam mais autênticas, o trabalho ganha um novo significado. Até mesmo as dificuldades são encaradas com mais serenidade. Você se torna um com a vida, em vez de ficar lutando contra ela. E essa união traz um tipo de alegria que está além das emoções. Uma alegria que é a própria natureza da consciência. E no fim, a pergunta que guiava sua busca, o que eu realmente quero, simplesmente desaparece. Porque a resposta não está em palavras. Ela se manifesta como uma profunda paz interior, como um sim silencioso ao que é. E nesse silêncio, o desejo encontra a sua verdadeira realização. Não em conseguir algo, mas em ser aquilo que ele sempre foi. Seja a mudança que você quer nesse mundo. Ninguém sabe quem realmente disse isso. Algumas pessoas dizem que foi Gandhi. Poderíamos até acreditar que ele disse algo semelhante, mas provavelmente ele não disse isso literalmente. Bom, no entanto, não importa. O importante é que esse pensamento é muito relevante. A mudança que você deseja ver no mundo começa com você. E isso significa com a sua consciência, com o seu estado de consciência. E o que se torna consciente de sua mente? Quanto você reclama? Reclamar de forma inútil não traz mudança nenhuma. Não é o tipo de reclamação que pode realmente transformar algo, mas reclamar de maneira inútil sobre pessoas, sobre grupos, ou mesmo declarar que metade da humanidade é má e não ajuda em nada. Esteja ciente de sua mente. É de vital importância saber quais tipos de pensamentos ela está produzindo.
Uma vez que você tem a capacidade de se tornar consciente de sua mente e dos pensamentos que ela está criando, você cresce. Isso significa que há mais consciência em você, mais presença, uma nova dimensão de consciência que surgiu. Então esteja consciente de como você se comporta nesse mundo. O que você traz ao mundo diariamente? Você traz mais bondade, amor, compaixão, empatia com os outros humanos, com as pessoas que você convive? Mesmo com um amigo ou até mesmo com um estranho, você reconhece todas as pessoas como seres humanos, sendo que você se encontra com eles, mesmo que seja casualmente? Você reconhece a essência daquele humano, além de todos esses jogos humanos que representam na interação breve no dia a dia? Alguém que está te vendendo algo, pedindo informações ou seja o que for? Você reconhece a existência do outro, mesmo que seja por alguns segundos, lhe dando atenção? Você vê que há algo além da personalidade? Algo mais profundo? Algo que está além da superficialidade da interação? Você pode sentir esse ser? Isso, em última análise, significa reconhecer a sacralidade do outro, de cada ser humano, de cada pessoa. Não importa o que a sua personalidade mostre. E a questão é, você está à mercê de como as outras pessoas se comportam ao seu redor? Você reage ou está à mercê de circunstâncias ou situações? O que eu quero dizer com isso? Significa, por exemplo, alguém está com raiva de você. O mundo dessa pessoa está cheio de frustração e irritação. Talvez ela até tenha alguma justificativa para estar com raiva, porque a vida é difícil. Podemos sempre justificar a raiva, a frustração, as queixas. Claro, no nível convencional, muitas dessas coisas são justificadas. Mas e agora? O que você faz? Você conhece alguém que está com raiva, dizendo que algo a irritou, como dirigir ou o telefone que toca sem parar? Alguém grita com você. O que você faz? Você é consciente o suficiente para não ser atraído pela mesma energia que a outra pessoa está emanando? Você é capaz de simplesmente permanecer claro e presente? Isso não é fácil, mas é possível. Você só pode mudar o mundo se não reagir da mesma maneira que o mundo impõe a você ou o trata por meio de outras pessoas. Você tem que estar mais consciente disso, e essa é a sua mudança no mundo. Quando o seu estado de consciência não é mais determinado pelo estado de consciência das outras pessoas com quem você se encontra, isso é uma grande mudança. Isso é um grande despertar. Enquanto o seu estado emocional e mental for determinado pelo estado emocional e mental de outra pessoa, isso significa que você está perpetuando um ciclo. Não há liberdade nenhuma nisso. Você pode até ser legal com alguém que seja legal com você, mas quando o problema surge, quando alguém não é legal com você, como você lida com isso?
Jesus falava sobre algo semelhante. É fácil ser legal com quem é legal com você. Ele disse que isso é uma grande paráfrase, pois eu não me lembro das passagens literais da Bíblia, mas ele disse que é fácil ser legal com aqueles que são legais com você. Mas e quanto aos que não são? E isso é o que realmente importa. Não significa, claro, que você deva se tornar um capacho ou ignorar os seus próprios limites. Na verdade, o que ele ensinava é sobre o poder que surge quando você não está continuamente reativo. Isso é uma grande força. Quando você fica com raiva porque alguém está com raiva de você, o ego vê isso como poder. Você compensa o sentimento de ser diminuído por um ataque verbal ou uma crítica de alguém. O ego se sente ferido, se sente diminuído. Às vezes isso acontece comigo no trânsito porque eu sou relativamente lento e às vezes as pessoas gritam comigo: "Ei, seu idiota, sai da frente!" Tudo bem, então eu olho para elas agora. Elas esperam que eu grite de volta, mas eu não faço mais isso. Isso acontecia com frequência no passado. Eu não me sinto mais diminuído quando alguém faz isso. Eu apenas percebo que o estado de consciência da pessoa se manifesta através das palavras dela no momento. E eu vou te falar, é tão bom não reagir. Às vezes as pessoas ficam ainda mais desconcertadas porque não há uma reação da minha parte. Eles podem até pensar que eu sou surdo. Talvez eu seja mesmo surdo para essas pessoas, mas é um pequeno exemplo de como o ego pode ser engraçado. O trânsito é um ótimo exemplo de algo simples que pode deixar as pessoas inconscientes. No momento em que entram no carro, elas se tornam reativas, inconscientes, levam tudo para o pessoal. Isso pode ser engraçado às vezes, mas se você quiser mudar o mundo, você tem que começar por si mesmo. O que você emana? Não é apenas o que você emana através de palavras e ações, mas o que você emana energicamente. Cada ser humano tem uma certa emanação de energia. E se você for um pouquinho sensível, você pode sentir isso. A energia de cada pessoa faz parte da manifestação do mundo que você experimenta. Porque você a vê através das lentes do seu próprio condicionamento.